Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Saluscast. Hoje eu estou aqui com a Andriele Dutra Lopes. Vai falar um pouco para nós sobre psicoterapia. O que é a psicoterapia? Como que a gente utiliza dessa intervenção para mudar os nossos comportamentos, para criar hábitos novos e a partir daí a gente ter mais qualidade de vida. Então, Andri, muito obrigado pela presença. Te apresenta um pouquinho para o pessoal como que tu seguiu na tua caminhada para chegar até o teu trabalho de psicóloga e hoje a psicoterapia. E depois a gente vai falar um pouquinho para o pessoal como que a psicoterapia ajuda nessa mudança de hábito, nessa mudança de comportamento. Uhum. Então, primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade. Eu admiro muito o projeto de vocês e para mim é uma honra estar aqui hoje. E eu gosto de falar que hoje eu tô aqui nesse podcast mesmo, né, nessa experiência por conta da minha psicoterapia. Então, não necessariamente sobre a exposição no podcast, mas eu sou uma pessoa que tinha muitas questões assim com exposição, com desempenho, né, a questão da ansiedade. E aí hoje eu, né, fiz a minha psicoterapia e hoje eu tô aqui porque muita coisa foi trabalhada. Então, eu sou a Andriele, sou a Andriele Lopes, sou psicóloga clínica, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. Então, eu gosto de dizer que a psicoterapia, ela é uma experiência, né? Porque a gente vivencia durante a nossa vida várias experiências. E eu nunca me esqueço que no meu primeiro estágio, que foi na internação, lá no USM, o meu supervisor, ele trouxe, no primeiro dia de estágio, assim, ele trouxe um artigo pra gente mostrando a relação entre as emoções e a memória. Porque as nossas emoções, ela tem uma ligação muito grande com a criação de novas memórias. E aí ele trouxe esse artigo para falar pra gente que cada pessoa que a gente ia atender lá na internação ia ter uma experiência com aquele serviço. E aí ele trouxe no sentido de fazer com que aquela experiência fosse menos aversivo possível, né? Que a pessoa ela lembrasse dessa experiência no sentido em que ela recebeu cuidado, Uhum. né? Que ela recebeu acolhimento. E aí isso eu trouxe muito para mim, assim. Hoje eu vejo a psicoterapia na clínica, né? Com muito cuidado, assim, no sentido que a pessoa, muitas vezes, ela chega com uma intensidade emocional muito grande, né? Geralmente numa crise, ou então numa dificuldade, ou algo que ela não conseguiu lidar sozinha. Então, pensando nesse ponto, assim, como uma experiência, a gente vai construindo, né? Vai construindo memórias, vai construindo formas de ver Uhum. a si mesmo, né? Que a gente chama de crenças. E vamos pensar assim, né, Henrique? Imagino que as coisas que tu mais lembra da tua vida devem ter uma valência emocional muito grande, Uhum. né? Porque é isso, a gente vai construindo, assim, né, a forma que a gente vê o mundo, né? Então, por isso que muitas vezes as pessoas falam, que a gente tinha conversado, né? Quem faz psicoterapia é louco, Uhum. né? Na verdade, todo mundo vai ter essa construção, né? Ali no desenvolvimento, todo mundo vai criar crenças, né? E essas crenças, elas vão interferir nos nossos pensamentos, nos nossos comportamentos, né? Na ativação das nossas emoções. Então, pensar na psicoterapia como esse processo, essa experiência, a gente chega a um lugar em que a gente reestrutura essas experiências, né? Então, porque muitas vezes, pensando na evolução, assim, né, no evolucionismo, a gente vai gravar aquilo que foi ruim Uhum. pra gente poder sobreviver, né? Então, assim, a gente precisa gravar o que nos fez sofrer, né? Aquele erro que eu tive lá na primeira série, que aí todo mundo riu de mim. O dia que
eu fiquei lá sozinha, e aí não tinha ninguém, aí eu me senti sozinho. Geralmente a gente vai gravando essas experiências e a partir daí a gente vai criando um filtro. Então, muitas vezes a gente fala, né, que a gente vai ver a vida não como ela é, mas através dos nossos filtros, né? E aí que começam os problemas, né? Aí que começa o sofrimento, digamos assim. E quando tu olha assim a cronologia da psicologia e da psicoterapia, aonde que se criou essa associação de só faz a psicoterapia quem é louco, no sentido de como eu faço, eu estou dentro de outra bolha, porque eu acredito que quem Sim, pensa dessa forma de que a psicoterapia é coisa para louco, está numa outra bolha. sim. Então eu na minha bolha, eu penso assim, aonde que foi ser criado, né, isso de que a psicoterapia é quem faz é louco. E Uhum. não aonde que a informação não chegou para essas pessoas que o processo terapêutico ele é um processo de construção, de refinamento, de mudanças de pensamentos e crenças. Onde será que teve esse ruído de comunicação para virar esse sinônimo de loucura? Uhum. É que a gente fala assim, na história da saúde mental, né? Quando lá no início, assim, quando começou a se tratar, né, se tratavam casos mais graves, digamos assim, né? Então, e não se sabia o que que acontecia com as pessoas, né? Então, essas pessoas eram isoladas, né? E aí era feito um tratamento até violento, assim, né? De exclusão, de afastamento, era a forma como tratavam, né? E aí tem toda uma história, né? Eu vou Uhum. tentar resumir aqui, que a gente fala da reforma psiquiátrica, que com o tempo começou a se olhar para isso, né? Começou a se olhar que, bom, a gente tá falando de saúde mental, a gente tá falando de cuidado, a gente tá falando de acolhimento, né? Então, até a saúde pública foi se reestruturando a partir daí, né? Então, teve mais um cuidado, assim, depois da reforma psiquiátrica, né, da reforma sanitária, teve todo um movimento, assim, uma luta, né? Então, assim, o direito de saúde mental, ele foi conquistado Entendi. ao longo do tempo. E, e aí ficava muito essa referência de, bom, só faz terapia quem vai ser internado no hospital, né? Então, assim, não, eu não vou fazer terapia, porque isso é coisa de louco. Isso é uma ideia que a gente ainda está desconstruindo, Uhum. porque é uma ideia muito cultural, né? Então, assim, até hoje a gente vê pessoas jovens, né, falando sobre isso, de todas as idades, assim, né? Falando com esse estigma para a saúde mental, como se fosse uma coisa errada, né? E aí, como eu te disse, todos nós vamos passar por experiências que vão, muitas vezes, porque é fisiológico, né? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Renato Caminha, que ele traz que a emoção é como se fosse um outro órgão, né? Todo mundo sente. Todo mundo vai sentir as suas emoções, todo mundo vai, muitas vezes, sentir de uma forma mais intensa, às vezes, ou, né, às vezes não tão intensa. Todo mundo vai ter as suas questões, Uhum. né? Se a gente for olhar, assim, se a gente tirar a camada superficial das pessoas, assim, né? Todo mundo tem suas questões, suas dificuldades, né? Então, foi se criando, assim, essa ideia muito culturalmente, né? E aí a saúde mental, ela era tratada muito com nessa ideia de exclusão mesmo, né? E hoje em dia, como eu falei ali no meu estágio, a gente cuida muito para não repercutir Sim. essas violências, assim, né? E, enfim, É, tu vai me. e eu fico pensando assim que às vezes o cuidado que vocês têm que ter nessa intervenção, porque às vezes tu vai falar alguma coisa ou quer ajudar de alguma forma, que dependendo das experiências e das memórias e das emoções da pessoa, a gente já pode estar violentando ela de alguma forma. Então Uhum, eu percebo como deve ser sensível e cuidadoso esse trabalho para que tu não às vezes piore ou talvez em algum momento da intervenção tu precisa, eh, enfim, ter alguma abordagem para essa pessoa piorar de alguma forma para depois melhorar. Mas quando tu fala sobre experiência,
quando a pessoa ela passa por uma experiência, essa leitura da experiência dela também está baseada em outras experiências. A gente poderia falar dessa forma? Exatamente. Tem um autor que é o Eric Kandel, que ele fala sobre. Ele descreve a nossa leitura, assim, nosso foco com dois sistemas. O sistema rápido, né, que é o sistema 1, que ele fala assim, agora não recordo bem os termos, mas. E o sistema 2, que é o sistema mais lento. Uhum. A gente funciona através do sistema 1. Então, a partir do nosso desenvolvimento, a gente vai fazendo inferências, né? Por exemplo, assim, eu, por exemplo, né? Vou me expor em público. Expor em público é muito ansiogênico. As pessoas vão me julgar. Como é que vai ser? De que forma que eu vou falar? Será que eu vou gaguejar? Será que eu vou, né, tremer? As pessoas vão ver eu ficar vermelha. Essa é toda a minha inferência que eu fiz diante de uma situação que às vezes nem precisa ser assim, né? Sim. Que pode ser mais leve, às vezes que, por exemplo, assim, que nem a gente tá aqui, né, fazendo uma conversa, né? Não é uma exposição que acaba sendo aversiva, né? Então, acho que é muito nesse sentido que a gente vai construindo o nosso repertório de como a gente vê o mundo. Sim. E aí, por quê? Porque se a gente fosse interpretar todas as vezes, cada situação, e criar novas memórias, isso ia ser muito desgastante, ia gastar muita energia. Então a gente precisa ter um sistema rápido ali, né? É que nem, tipo assim, tu tá lá andando na rua e aí tu vê um pau e tu acha que é uma cobra. Uhum. Até tu pensar, né? Será que é um pau? Será que é uma cobra? A cobra já te atacou se fosse uma cobra. Sim. Então tu vai fazer uma inferência e tu vai sair correndo. Dali a pouco tu vai olhar pra trás e vai dizer assim, meu Deus, era um graveto, não era? Sim. Nesse sentido, assim, né? A gente precisa ter uma. É mesmo que é como se fosse nosso sistema de proteção, assim. E eu vejo como é custoso para o cérebro mudar essa rota. É assim, esse sistema rápido parece que ele gasta muito pouca energia, a gente se sente confortável Exato. muitas vezes de estar nesse lugar, Uhum. mas para a gente mudar e mudar de lugar, enfim, seja esse caminho 2, é muito, é muito assim, apavorante como tu leva tempo. Às vezes tu tá numa sessão, tu recebeu um feedback, e aí tu tenta processar aquilo. Daqui um mês tu tem a sessão de novo. Tu tá falando, tu tá trazendo aquele mesmo pano de fundo, a mesma mensagem numa outra situação, e aí tu mesmo processando, parece que, é muito ruim de abrir esse buraco novo, né? Esse caminho novo. Exatamente. É porque tá tudo formado já. Hum. E aí tá formado, não é. Se a gente fosse pensar, né, Henrique, como tu falou, assim, é o novo, é o desconfortável, eu não tô acostumada com isso. Então eu quero ficar sempre no velho, no conhecido, né? Então, assim, eu não quero me arriscar a ir pro novo, porque o novo gera medo, né? Sim. E aí, quando gera medo, aciona esse sistema de proteção. É um freio. É um freio. E aí tu acaba respondendo, né, automaticamente, que a gente chama dos pensamentos automáticos, né? Muitas pessoas dizem assim, mas é automático o que eu penso. É automático, tá pronto ali, né? Só que tem muitas situações, por exemplo, agora eu vi uma trend que dizia assim, eu tenho que mostrar pro meu corpo que eu tô só indo lá me expor, eu não tô sendo atacada por um leão. Que é nesse sentido, né? Muitas vezes a gente tá vivenciando uma situação que é subjetivamente ansiogênica, a gente não vai ter que fugir, Uhum. mas por a gente sentir um grau muito grande de ansiedade, a gente quer evitar. E o evitar faz com que essa aprendizagem, esses sistemas aí, essas conexões que a gente já fez, ela reforce, né? Então, se eu tô vendo que uma situação é ruim e eu não vou, aquela situação fica como ruim, eu não tenho como experienciar a situação e ver que a situação é boa, né? Sim. Então, não tem como eu fazer um novo aprendizado. E aí a psicoterapia é nesse sentido, né? De, bom, e se tu for, e se tu se expor, né? Mas por que que tu não consegue se expor? Aí a gente tem que entender ali no sistema de crenças da pessoa, o que que ela pensa dela mesma, o que que vai acontecer, né? Isso poderia explicar um pouco ou abrir um pouco o caminho para entender, às vezes, o comportamento das pessoas que
não querem enfrentar coisas novas, mas é somente pelo medo ou pode ter outros sentimentos? Exemplo, como tu falaste, tu hoje está aqui muito por conta do processo terapêutico que tu fez. Então, talvez a André de 5 anos atrás não estaria aqui Não, sentada com o microfone na não. frente, falando e explicando para as pessoas o seu próprio processo e que hoje tu ajuda essas pessoas. Então, todo esse caminho, antigamente, além do medo, tem outros sentimentos, e eu nem sei se é sensações, porque sensações, sentimentos, pensamentos são coisas diferentes, mas não é só o medo que está presente ali. Não, como eu te disse, é todo esse sistema de crenças, assim, por exemplo, quando a gente fala a gente tem uma teoria, assim, que fala do processamento cognitivo, né? Então, assim, tu vai pensar alguma coisa, esse pensamento vai gerar uma emoção, essa emoção vai gerar um comportamento, e aí é como se tivesse um ciclo, assim, né? Então, assim, vamos pegar com exemplo isso que tu falou, assim, tá? Eu vou ter uma situação, né? Me expor, digamos assim, que pra mim é muito, muito difícil porque eu tive diagnóstico de ansiedade social. E aí, então, por exemplo, o que que eu vou pensar quando eu estiver me expondo? Né? Tipo assim, tá ruim, né? Olha a cara do Henrique. Tipo assim, o Gabriel, não sei, tava entediado ali. Daí, tipo assim, tu fica tão na tua cabeça que tu não vê que, tipo assim, quando vê, ele tá de boa, né? Quando vê, tu tá gostando até. É o meu jeito? Exato, é teu jeito. Então, assim, quando a gente olha nesse sentido, daí, bom, meu pensamento, que eu tô pensando assim, tá horrível, eu não vou conseguir terminar, eu já começo a me atrapalhar, eu já começo a me sentir ansiosa. E muitas vezes quem tem ansiedade social, ele sente a fisiologia, né? Então, assim, minha mão tá tremendo, meu rosto ele tá ficando vermelho e as pessoas estão percebendo. E isso tira o fluxo do pensamento. Uhum. E aí, o que que eu vou fazer? Eu não, eu não vou ir mais, né? Se foi tão ruim ali aquela experiência. E aí, tudo isso, né? Tu vê como tem uma percepção de mim, né? Como que eu tô atuando, tem a percepção dos outros, Sim. que é, tipo assim, tão desinteressados, tem a percepção que tu vai construindo do mundo, assim, né? Como eu digo, essas lentes. E eu poderia dizer que o processo terapêutico, a intervenção dele, quanto mais rápido, melhor. Vou tentar dar um exemplo assim, ilustrativo. Aham. Pensa num terreno de areia, assim, um terreno onde vai ser uma horta, que é aquela areia bem soltinha. Eu tive uma emoção, um sentimento ruim, eu abri um buraquinho ali, mas ele Uhum. ainda é raso. Aí não tem problema, é coisa da minha cabeça, não dou bola. Daqui a pouco eu passo por outra situação semelhante e eu vou lá e cavoco um pouquinho mais aquele buraco. Aí, mesma coisa, não, mas é a vida, são coisas da vida. Aí eu passo por outra e cavoco esse buraco. E quanto mais eu vou ignorando isso, eu vou abrindo uma cratera. Depois, para eu tapar aquilo ali, é horrível. Então, nesse momento que eu tenho esse sinal, essa sensação, eu passei por essa situação ruim, não soube lidar muito bem com meus pensamentos, com as minhas emoções, abriu um buraquinho ali. Esse é o momento da psicoterapia vir e concretar aquele buraco para tentar não enraizar tanto aquela emoção, aquele sentimento, do que esperar eu ter várias situações para criar talvez um trauma. Vários buracos. Vários buracos, Sim. exato. Então, Ah, o processo terapêutico ele tem essa função de, se a pessoa conseguir buscar essa intervenção antes de calcificar, de aumentar esse buraco, seria melhor. uhum. Sim, porque, como eu te disse, assim, cada vez que tu vai lidando, né? Por exemplo, assim, tô dando um exemplo da ansiedade, assim, mas pensando em várias coisas, né? A ansiedade, a evitação, ela vai só reforçando a ansiedade. Então, tu vai chegar num nível em que tua vida vai ser só evitações, Uhum. né? Tipo, eu, antigamente, eu pensava assim, eu não vou ir naquela loja pequena porque eu vou ter que ficar conversando com a atendente, e aí vai ser, é muito, não vou. Vou lá em outra loja que eu posso eu sozinho olhar as coisas, entende? Tua vida vira um centro de evitações, assim. E toda vez que tu evita, tu acaba reforçando. Entendi. Mas o contrário também é verdade. Tipo assim, toda vez que tu se expõe e tu vê assim, não foi tudo aquilo, tá bem tranquilo, também, aí tu desenvolve outra aprendizagem.
Então, assim, com certeza, se eu esperar muito tempo, esse aprendizado ele vai se consolidando, né? Ao invés de tu aprender outras estratégias, outras ferramentas para lidar, tu vai lidando com aquela que tu tem. E tem, assim, alguma forma das pessoas é, conseguirem entender qual é o momento que ela precisa procurar? Porque normalmente essa procura, ela só existe quando tu tá muito mal, Aham. né? Uhum. Em vez de tu utilizar essa abordagem de buscar a reparação enquanto há tempo, não que depois não dá tempo, mas o trabalho é muito maior depois para tu criar esses caminhos novos. Sim. É, como eu disse, assim, lá no início, assim, da experiência, né? Todo mundo tem suas dificuldades, né? Todo mundo vai passar por algo que tem suas crenças, né? Vai se sentir mal de alguma forma ou com alguma coisa. Então, muitas vezes a psicoterapia ela também pode ser para desenvolver, né? Desenvolver novas ferramentas, né? Tu ter novas formas de lidar. Então, assim, quando tu percebe que tu tem uma dificuldade, isso aí já contribuiria, né? Porque se tu tem uma dificuldade, tu tá lidando de certa forma, reforçando aquela dificuldade, aquilo só vai piorar, né? Com o passar do tempo, não vai melhorar. Uhum. Poucas coisas melhoram com o passar do tempo, principalmente quando a gente fala em saúde mental, né? Então, quando tu tiver uma intervenção mais precoce, melhor, né? Não deixar chegar lá na crise. Mas, claro, geralmente é esse o caminho, né? Sim. Porque é um processo difícil, né? Não é uma coisa legal, mas vale a pena, né? Mas é difícil, assim. E quando a gente fala ali sobre. Não deixa de ser o fato de tu buscar essa ajuda, tu vai estar buscando esse caminho diferente. E para te conseguir ser constante nessa busca, tu vai ter que entrar naquela questão que todo mundo fala do hábito. O que que é um hábito? Como formar esse hábito? Como perpetuar esse hábito? Então, como é que funciona hoje, assim, na visão da psicoterapia, essa construção do hábito? Uhum. Quando a gente fala de hábito, a gente tá falando de comportamento, né? E eu tenho trabalhado bastante com a nutrição, né? Tenho tido trocas, enfim, para construção de hábitos mais saudáveis, né? Então eu tenho estudado bastante sobre isso para ter um auxílio ali, né, no processo da adesão à dieta, da adesão, enfim, nessa mudança, né? E aí, quando a gente pensa em hábitos, em comportamento, tem um aspecto que é bem importante, que é a ontogênese, que é como que a nossa história se relaciona com aquele hábito, com aquele comportamento, né? Então, assim, trazendo rapidinho, assim, um exemplo meu, né? Eu sempre tive muita dificuldade de fazer atividade física. Assim, ó, muita dificuldade. E aí tu me conhece, né, Henrique? Eu tenho um profissional da educação física em casa, né? O meu esposo, ele é profissional, ele é personal trainer. Então, assim, às vezes a gente pensa assim, não, é só tu ter o ambiente. Também não, porque por mais que tu tenha o ambiente, né, tu tem que ir encontrando na tua história, né? Tipo assim, que nem a gente pensa na prática baseada em evidências. A gente pode ter a técnica mais, digamos assim, padrão ouro, assim, né? A mais atualizada, a técnica. Mas se tu não levar em consideração o paciente, a preferência do paciente, aquilo não vai se sustentar. Então, assim, o Matheus, eu tenho que dar os créditos para ele, porque ele teve muita paciência comigo, né? Então, ele ia adaptando. Cada fase da minha vida ele ia adaptando. Mas eu sempre tive muita dificuldade com a musculação. Então, eu pensava assim, né? Pensando em hábitos. Como que eu vou construir o hábito de atividade física se eu odeio musculação? Desculpa, Henrique. Não, tá tudo certo. Se eu odeio a musculação, e eu não faço nada, né? Eu era super sedentária. E aí eu pensei, tá, eu vou fazer uma coisa que eu gosto, que é a corrida. Comecei a correr ali, deu um mês, eu lembro que eu tava correndo 10 quilômetros, e eu corri 10 quilômetros e eu fiquei com muita dor. Então, assim, eu doía o quadril, doía o joelho, e até o Matheus falou assim, tá, agora tu vai ter que fortalecer, pra te poder correr, né? Então, assim, te dou 6 meses de fortalecimento, essas dores vão parar. Dito e feito, né? Porque vocês são meio magos, assim. Vocês, enfim, É, né? a força tem a magia, né? Exatamente, mas vocês conseguem prever. Tá, passou. Aí fui eu lá, volta a correr.
volta pra musculação, volta, volta. Até esses tempos atrás agora, né? A corrida tava se tornando aversiva pra mim. Tipo assim, tava cansada de fazer os treinos, tava cansada de fortalecer. Aí o que que aconteceu? Eu comecei na dança. Porque eu sempre fui muito. Eu sempre gostei de estímulo musical, assim, de música, de coisa. Muitas vezes, quando eu tinha uma tarefa mais chata pra fazer, eu botava uma música e ia fazendo, né? E aí, a dança mudou a minha vida, assim. Porque tanto nessa questão da atividade física, quanto na questão social também, porque é um grupo, né? Então tu se expõe, tu conversa, e assim, a dança é um grupo muito querido, sabe? Umas pessoas muito legais, assim, então tu se sente bem, tu vê, tipo assim, a exposição não é tão ruim assim, as pessoas são legais, né? E aí a prof adapta pra gente, faz umas músicas muito. Eu adoro, assim. Tipo assim, eu fico triste quando eu não posso ir na dança. Sim. Hoje tu tá fazendo a dança, a musculação e a corrida. Conseguiu manter os outros dois. Manter, porque antes eu não conseguia. E aí o que acontece? A dança, ela foi um alívio pra mim, tipo assim, é uma coisa que eu gosto, né? Então pensando em comportamento, eu fui lá e eu parei um estímulo, né? Que é o movimento com uma, digamos assim, diversão, Entendi. né? E tu faz um equilíbrio, uma coisa que tu não gosta tanto, uma coisa que tu ama e tenta equalizar isso. Exatamente. E aí, tipo assim, eu já tentei de tudo, assim. Yoga, corrida, né? Enfim, Bike. bike já também. Então, assim, porque o Matheus já O Matheus voa. muitas formas. E eu tenho que acompanhar ele, né? Então, assim, daí o que que aconteceu, né? Na dança, a gente começa a se alongar, né? Tipo assim, antes e depois a gente se alonga. Eu comecei a ficar mais flexível. Por exemplo, eu comecei a fazer a mobilidade antes da musculação, que eu não fazia. Porque eu era muito encurtada, assim. Não sei se tu quer explicar o que que é Não, encurtada, não sei não explicar. tem problema. Você te sentia mais rígida, com a Exato. falta de amplitude articular, pouca flexibilidade nos músculos. Exatamente. Aí eu fui. Aí teve um dia que o yoga era terrível pra mim. Era muito ruim. Porque eu doía tudo que é canto, assim. Eu não conseguia me conectar, porque só me conectava com a dor, né? E aí, muitas vezes, a dor é uma questão pra vocês também, né? Porque a pessoa, muitas vezes, por conta da dor, ela não quer ir pra atividade física. Eu acho que hoje a, a maior leitura que o profissional da educação física tem que fazer é justamente de entender essas aversões que a pessoa tem com o Exato. exercício. Porque Exatamente. no momento que tu vai prescrever algo, que tu vai fazer uma intervenção e de alguma forma essa intervenção gerar um reforço negativo na pessoa, ela não volta. Não E rola. ela não voltando, a culpa vai ser do exercício. E ela não vai pensar a culpa é do personal, não, a Não. culpa é do exercício. E além disso, é dela falar assim, ó, a culpa é do exercício, não vai ser só do treino de força, da musculação. Aí a culpa vai ser da bike, da natação, vai ser da dança, do yoga, tudo, Aham. porque tudo é exercício. Então, Exato. essa habilidade de fazer a leitura para prescrever num primeiro momento aquilo que gera menos aversão e a partir daí tu ir entregando o que a pessoa precisa, que foi muito o que aconteceu no teu processo, eu acho que esse é o ponto fundamental. Exatamente. E aí até foi muito engraçado, porque depois que eu comecei na dança, eu fui numa aula de yoga. E a aula, assim, foi muito fácil. E eu fiquei assim, mas o que que tá acontecendo, né? Porque eu sempre fui rígida, encurtada. E eu pensei, nossa, é por causa do alongamento da dança. Porque no alongamento, ela bota uma música relaxante, sabe? Uma música legal. A gente vai alongando aqui, vai alongando lá, e aí vai indo, né? Então, assim, esse reforçamento positivo, né? Então, uma coisa que era difícil pra mim, eu adicionei um estímulo positivo que, né, que tornou mais fácil, e aí eu consegui fazer o comportamento, né? E daí, bom, as outras coisas eu me senti mais motivada, né? Perfeito. Porque muitas vezes a gente acha assim, não, é só tu ter motivação, né? É só tu ter força de vontade. E aí as pessoas, eu gosto muito de falar assim, de pensar, né? De pensar, qual que é a tua história com a tua dificuldade? Porque às vezes as pessoas elas comparam as dificuldades delas com a facilidade dos outros, né? Então assim, por que que eu não consigo fazer atividade física 5 vezes na semana? Porque que nem a fulana faz lá, né? Eu queria fazer e tal.
Mas tu tá falando uma facilidade, uma pessoa que talvez na história dela, aquilo tenha sido estimulado desde o início, Uhum. né? Então, assim, entender qual que é a história da pessoa, qualquer comportamento. Comportamento alimentar, muitas vezes as pessoas têm dificuldade porque ela serve como regulação emocional, né? Então, assim, tu não tem outro repertório, tu não tem outras ferramentas para lidar com as tuas emoções e tu tá lidando ali com a comida. Sim. E quando a gente faz essa comparação, uma vez a gente até conversou sobre isso, o fato de tu sempre querer olhar o jardim do outro, e normalmente esse jardim tá muito mais colorido e muito mais bonito. Por que que existe essa necessidade? É uma coisa também inconsciente, talvez por uma questão de proteção, e a partir daí a gente precisa estar mais conscientes, trazer isso para a consciência de pensar, não, eu tô me comparando, mas não tem nada a ver, cada um tem seu processo. Mas esse efeito de comparação, ele é um processo que ele é necessário no nosso organismo. Ele é necessário no sentido em que a gente faz uma comparação justa, assim, né? Então, assim, eu sou da psicologia, como que os profissionais de psicologia, por exemplo, recém me formei na faculdade. Como que os profissionais que recém se formaram estão? Uhum. Eu recém me formei na faculdade e tô querendo me comparar com uma pessoa que tá há 10 anos ali. Isso é uma comparação injusta, porque não, né, não tem como se comparar. Mas agora, tu se comparar com quem tá no mesmo nível que tu, que bom, porque daí tu vai aprender com aquela pessoa, tu pode usar o que essa pessoa usou pra ir também, né, nas dificuldades do início, assim. Mas pensando nesse sentido, muitas vezes é adaptativo tu se comparar. Uhum. Te gera motivação, te gera bem-estar, assim. Até de tu ver, tipo assim, tá, tudo bem, né? Porém, tem o lado em que a gente geralmente se compara injustamente, Sim. né? Então, assim, e aí, como eu falei, assim, né? Bom, tô me comparando com uma pessoa que eu não sei a história dela, né? Eu não sei o que que ela fez pra estar indo na academia 5 vezes na semana, pra correr tal hora, tá, sabe? Eu sempre gosto de olhar pra individualidade da pessoa, assim, né? E a individualidade fala de muitas coisas, né? Então, assim, por isso que eu tive muita dificuldade. Lembra que quando eu comecei a produzir conteúdo, eu pensava, não, mas Henrique, eu não vou falar dicas. Porque não é dicas. Sim, não é dicas. Não é. Então, assim, não é fácil, né? Então, assim, tem estágios de mudança. Às vezes a pessoa tá num estágio e até pensando assim no tratamento, né? Tem estágios e as intervenções são através dos estágios, né? Então, assim, tu tá lá no estágio de pré-contemplação, do modelo lá transteórico de mudança. E tu vai querer passar para o paciente para ele ir fazer as coisas, né? Esse paciente ele não vai fazer, porque na pré-contemplação ele ainda não vê um problema, Uhum. né? Aí na contemplação ele passa por uma ambiguidade, assim, né? Tipo, eu sei que eu tenho um problema, mas eu ainda não consigo fazer. É como aconteceu na minha psicoterapia, assim. Eu dizia assim pra minha psicóloga, mas eu tô me expondo, me expondo, me expondo, e continua horrível. E daí ela falou assim, é que tu ainda não mudou tua visão de ti mesma, né? Então, assim, não adianta tu se expor. Cada vez que tu se expor, vai ser mais aversivo. E aí que foi aí que eu busquei o acompanhamento psiquiátrico, né? Então, Mas no caso, se tu, quando tu fala do se expor, é se expor socialmente, não fazer vídeo, no caso. também, Ah, tá. Mas também. quando tu fazia, por exemplo, o primeiro e o 20º, tu não via diferença do primeiro pro 20º, mas tinha diferença. Sim. Ah, E aí, por que que eu comecei o acompanhamento psiquiátrico, né? Falando bem rapidinho, assim, uhum. mas eu tava num evento com a minha psiquiatra, e aí eu falei assim, porque foi da minha questão, né? E daí eu falei, porque é um desafio pra mim estar aqui, porque era um evento de network. Uhum. E aí eu tava tendo que me expor, que conversar com as pessoas, e tanto que ela falou assim, nossa, deve estar sendo uma conquista pra ti estar aqui. E eu falei, sim, mas tá bem difícil. Foi bem difícil, assim, passei. E aí ela falou assim: Nossa, tu já pensou na medicação? Porque a medicação, ela diminui um pouco tua ansiedade. E aí, quando tu for se expor de novo, aquilo não vai ser tão aversivo. E aí o teu cérebro vai entender que aquela experiência não é tão ruim assim.
né? Porque uma pessoa ansiosa, se expor é um desafio muito grande. Então, assim, foi o que foi acontecendo comigo, com a psicoterapia, né, com a medicação, com o acompanhamento psiquiátrico, Hum, foi que eu consegui ir reestruturando isso pra mim. Perfeito. A medicação, ela meio que dá uma freada ali naquilo que vai Exato. ter descontrolar. O que me descontrolava muito era a fisiologia, né? Então, assim, Uhum. coração acelerado, né? Respiração. E aí minha voz ia acabando, porque eu não respirava. Nossa. Aham, tipo assim, ia embargando, assim, sabe? Que é muito comum, assim, porque tu não respira e aí tu fica sem vocalização, Sim. realmente. Então, tanto que não aconteceu isso hoje, né? Então, é bem importante porque aí não é. Tu vive uma experiência que te dá um aprendizado de, bom, agora tá tudo bem. Tá tudo bem. E sempre esteve tudo bem, né? Era como tu enxergava. Aham. E quando tu falou antes sobre as trends e o quanto que a rede social acaba atrapalhando. Agora, acho que no último final do ano, não sei em que momento que vocês, o pessoal aí tá vendo esse vídeo, mas acho que foi no final de 2024 que surgiu uma trend do tipo assim, como que eu não vou ser feliz se eu tal coisa? Daí a pessoa colocou, conquistei meu carro, comprei minha casa, troquei de celular, e aí eram umas 20 conquistas. Uhum. E o quanto isso não foi, talvez, ruim para algumas pessoas que talvez não tiveram 20 conquistas, mas tiveram 3. Só que é aquilo que tu falaste, na comparação, ela pensa, bom, se ela tem 20 conquistas e eu tenho 3, que É, hoje isso acontece muito no esporte, né? O sim. pessoal mensura muito a qualidade, o bom, o ruim. Ah, o meu time é melhor que o teu é horrível, o teu é isso, o teu é aquilo, porque o meu tem 5 títulos, o meu tem 3. E o quanto a rede social às vezes acaba prejudicando nesse sentido da comparação. Exato, porque é um recorte, assim, né? Não tá falando daquela história de, tá, eu só conquistei isso. Por um lado, eu acho muito bom porque as pessoas reconhecendo suas conquistas, mas também tem o lado das pessoas que muitas vezes não conseguem, né, reconhecer suas conquistas, ou então foi um ano difícil, Uhum. né, teve até a gente brincava assim, como eu não vou, não, peraí, deixa eu pensar. Como eu não vou ser triste esse ano se eu Isso, muitas coisas. exato. Porque aí vem a questão, acho que até cultural das emoções, né? Porque tem emoções que muitas vezes são aceitáveis, né? Então, assim, o ser feliz, né? O feliz não é uma emoção, né? Porque, vamos pensar assim, uma pessoa feliz o tempo todo, ninguém suporta, né? Ninguém quer uma pessoa que seja feliz o tempo todo, porque a emoção, ela nos conecta, né? Então, assim, as emoções, elas têm funções, né? Então, a gente vai num ano ser feliz, ser triste, né? Ter medo, e tudo isso é muito comum, como eu disse lá, é como se fosse a nossa fisiologia, Uhum. porque as emoções, elas fazem parte da nossa fisiologia. Mas vamos pensar assim, né, Henrique? Principalmente a questão cultural em relação aos homens, por exemplo, né? Que emoção que tu acha que tu prefere sentir? E eu vou te dar a opção da raiva e da tristeza. Que eu prefiro É, que sentir, tu escolheria, assim, pra te sentir. eu escolheria a tristeza. É, Sim, porque a raiva pra mim é muito aversiva. E aí, olha como encaixa no episódio é, da nossa conversa, tá. porque eu tive várias experiências aonde eu fui agredido verbalmente com a justificativa e por consequência da raiva de alguém. Então eu percebi que esse sentimento, ele não é benéfico em nenhuma situação dentro da minha bolha. Para Exato. mim, a tristeza faria mais sentido, aonde eu vou sentir aquilo, vou processar para depois comunicar, do que eu me esconder ou me aproveitar da raiva para depois justificar que eu só fui aquilo por conta da raiva. Entendeu? Um pouco Exatamente. complexo, mas acho que Não, eu. mas faz parte da tua história, né? E assim, vamos pensar na função da raiva, né? Muitas pessoas acham bem ruim sentir raiva. Mas a raiva, ela é uma função, ela é a raiva regulada, né? Sim. Tipo assim, a raiva numa intensidade que a gente consegue regular, assim. Mas a raiva, ela impõe limites. Então, assim, muitas vezes que tu falou assim, né? Tu era agredido verbalmente.
E aí tu ficava triste, né? Então é como se tu não é como se tu precisasse se defender ali, dissesse assim, não, esse limite tu não pode passar. Não pode me ofender dessa forma. E é a raiva que faz isso, né? Uhum. Então, assim, eu não ser um selfie de porteiras abertas, que as pessoas fazem o que elas quiserem. Sim. Mas tu vê que a tua forma de ver a raiva é como algo ruim. Porque as pessoas que tinham raiva eram ruins contigo, né? Uhum. Então, assim, tu vê que é. E é uma questão muito cultural, assim, né? De, bom, eu prefiro sentir alegria, né? Eu não quero sentir tristeza e raiva e medo, né? Então, assim, tem as emoções que são. Mas, na verdade, as emoções, elas são normais. E aí, muitas vezes que tu falou, assim, da terapia, né? Tu vai fazer a terapia, muitas vezes ali pra. Só de quando tu tá em crise, né? Mas a terapia também serve pra te conhecer as tuas emoções, né? Porque antes da gente fazer uma psicoeducação sobre as emoções, a gente tem que fazer uma deseducação. Sim. Porque as pessoas têm muitas crenças sobre as emoções. E essas crenças fazem com que elas sintam as emoções de determinadas formas. E eu acho legal, até para o pessoal que passa por isso, porque todo mundo passa, ninguém tá imune a sentimentos e emoções, Uhum. de trazer um pouquinho pro pessoal justamente essa questão do quanto essas emoções que a gente sente e terceiriza pro outro diz muito mais sobre nós do que sobre o outro. Então, Exatamente. assim, eu me senti assim, mas é por causa do Gabriel. Onde já se viu o Gabriel fazer isso comigo, né? Uhum. Mas assim, o quanto esse espelhamento, ou seja, isso que ele fez me afetou, mas o quanto isso não tá em mim, ou o quanto isso tá fora de mim, sabe? Então, eu Aham. acho isso muito complexo de conseguir separar, É sabe? complexo, exatamente. E aí entra a questão aí da psicoterapia, né? De tu ter a regulação emocional. O que que é regulação emocional? É tu reconhecer essa emoção, né? Tu poder entender por que que ela surgiu, como se relaciona com a tua história, né? E, digamos assim, entender a função dela. Porque muitas vezes as emoções elas têm uma função, por exemplo, a raiva de estabelecer limites, né? As pessoas não se aproveitarem de ti. A tristeza de se conectar, receber apoio, receber consolo, né? O medo é realmente te preservar, fazer com que tu não corra perigo, que tu não corra risco. Então, tem várias funções, né? E Uhum. se a gente se conecta, se a gente, né, trabalha a regulação emocional, a gente acaba tendo um entendimento, né? Então, assim, agora eu tô me sentindo ansiosa, mas é porque eu tenho essa história aqui, né? E tá tudo bem. Então, a aceitação também faz parte Sim. dessa regulação emocional, né? Então, é realmente tu entender o que tu sente, assim, né? E tu sabe que como eu tenho uma aversão a qualquer tipo de desentendimento, briga. Uma vez eu até li, era num livro sobre evolução, que quando um predador e uma presa, no caso, vai ter um ataque do predador na presa, a presa, no caso, fingir que está triste, que está morta, que é inofensiva, é como se cessasse a guerra mais rápido. Uhum. Então, assim, se o predador vai atacar a presa e a presa quer brigar na mesma intensidade, ia se tornar uma guerra absurda, Uhum. aonde o mais fraco provavelmente ia perder. Sim. Certo? Exceto se tivesse um golpe muito fatal ali do mais fraco. Muito habilidoso, Muito assim. habilidoso. Mas, pra quem não gosta disso, o quanto esse sentimento de tristeza não é protetor pra finalizar. Tipo Uhum. assim, eu não quero ir adiante com essa discussão, eu não quero ir adiante nessa violência, eu quero simplesmente cessar. E aí, quando eu li aquilo do predador e da presa, e o comportamento da presa reflete muito no comportamento do predador, eu pensei, quando vê, pode ser por isso que eu prefiro sentir a tristeza do que a raiva, porque eu quero cessar aquele momento, eu não quero passar por isso. Entende? Exatamente. Então, assim, as pessoas que tu viu sentindo raiva, né, é como se tu quisesse se proteger disso porque era uma raiva muito desregulada, assim, né? É uma pessoa que tá te agredindo. Então, assim, tu não vai reagir se protegendo, digamos assim, pondo limites, né? Sim, Muito talvez nessa pegada assim, do mais fraco, né? Então, se eu sou mais fraco, eu vou. Mas é adaptativo.
Só que tu sempre sentir tristeza e tu nunca sentir raiva, aí a gente tem que entender, né? E te ajudar bom, a raiva ela vai fazer tu se impor muitas vezes, Sim, né? Ela vai fazer tu ser respeitado, né? Não a raiva agressiva, sim. mas a raiva, digamos assim, em que tu confia naquilo que tu acredita e tu vai defender aquilo. É que dentro da raiva, do espectro da raiva, tem a raiva descontrolada e tem a raiva que vai ser benéfica pra tu se colocar no teu lugar. Que é funcional, que tem aquela função Uhum, que a gente precisa, né? sim. E todos os sentimentos têm esse espectro que, se tiver um volume muito alto, vai fazer mal também. Sim, Porque a felicidade também, numa forma descontrolada, vai fazer as pessoas fazerem algumas cagadas também, né? exatamente. Se a gente fosse pensar, né? Se tu chega num estado muito grande de alegria o tempo todo, a gente tá falando de uma mania, né? E a mania faz parte de um transtorno. Uhum. Porque a pessoa, ela não consegue desligar, né? Às vezes ela não consegue ser empático contigo, né? Bah, eu tô triste, pá, mas eu tô muito feliz. Eu tô aqui, ó, tô muito faceira, tá dando tudo certo na minha vida. E aí, tipo, eu não consigo me conectar contigo que tá triste, Uhum. né? Então, assim, também, por isso que a gente fala, né? A regulação emocional. E a regulação emocional não é não sentir as emoções. É tu poder sentir essa emoção de uma forma que não te prejudique, assim, né? Que Entendi. essa é a função das emoções, né? Excelente. Pá. Ah, Gabriel, fez uma psicoterapia. Depois, finalizando esse episódio, vai começar a tua psicoterapia aqui, viu? Senti que tu usou meu nome pra me jogar alguma coisa pra eu não Não, depois nós vamos conversar. Eu vou te ajudar, vou te ajudar. Atenção aqui. Mas, Andri, enfim, dentro assim, dos outros tópicos que tu gostaria de falar, assim, sobre a criação de hábitos, até pro pessoal não ficar se apegando muito aqueles números mágicos, né? 21 dias pra criar um hábito, 96 dias pra criar um hábito, faça isso, porque hoje o pessoal é muito do passo a passo, do checklist, né? Exato. Então, se tu puder aí trazer isso pra nós e depois ir encerrando o episódio pra amarrar tudo que a gente conversou sobre essa questão dos hábitos e se realmente alguém quer mudar esse hábito, como que ele deve, assim, fazer as suas escolhas pra mudar esse hábito de uma forma consciente e não ficar caindo assim no, porque daqui a pouco ele compra o livro que é 21 dias, aí ele faz uma mentoria que é 96, aí depois ele faz não sei o quê, e aí, nossa senhora, só piora. Aham. Eu acho que pensando nesse, né, no final, assim, né, quando a gente fala, tem uma terapia que é uma atualização ali da terapia cognitivo-comportamental, que é a terapia de compaixão, né, terapia focada na compaixão. E quando a gente pensa nesse comportamento, é isso que a gente tá falando, né, a gente não. Quando a gente fala de comportamento, geralmente a gente não vai pela via aversiva, vai ser aversivo, tu vai ter que querer evitar. Então, assim, vamos pensar nesse comportamento numa via de compaixão, né? De bom, é que nem eu tava falando da minha história. Quando eu comecei a fazer exercício físico, eu comecei lá na minha adolescência, que era pela via da punição, né? Acho que as mulheres elas entram muito nesse, né, enfim, nas dietas, na atividade física, pela via da punição. Então eu Sim. tenho que emagrecer, então eu tenho que ser magra, então eu vou lá fazer exercício físico para me punir, né? E aí quando a gente vai por essa via, não vai manter, né? Então buscar se conhecer, né? Respeitar a própria história, se tratar, entender o que que tu gosta, assim, né? O que que tu gosta? Ah, eu gosto disso, disso e aquilo. Tá, então vamos tentar adaptar, vamos tentar parear ali estímulos, vamos tentar facilitar esse processo, né? E quando eu falo, olhar com compaixão, te olhar como um humano, assim, né? Tipo assim, tu tem tuas dificuldades, né? E tu tem a tua individualidade, né? Então, acho que se eu pudesse passar um recado, assim, respeita a sua individualidade, né? Porque ela existe, né? Porque procure profissionais que respeitem Uhum. a tua história, a tua individualidade, que olhem para isso. Porque isso é a base ali de Sim. como tu vai construir esses hábitos, né? Como que tu vai construir saúde, né? Porque a gente precisa desses hábitos mais saudáveis. Hoje em dia é comprovado cientificamente que a gente precisa fazer atividade física, se alimentar
bem, né? Fazer terapia. E eu fico pensando o quanto tu acaba reforçando todas as coisas que te fazem mal quando tu busca uma referência ou um conteúdo errado. Exato, exatamente, né? Então, assim, vai ficando cada vez mais difícil e mais punitivo, né? Ah, não consigo, mais autocrítico, né? Então, a compaixão, ela vem muito para lidar com essa autocrítica. Então, não consigo, só eu não consigo, é só eu. Fiz os 21 dias, não deu certo. E aí, por que para mim não deu certo? Se isso aqui é uma teoria, né? Sim. Tá, mas a gente tem que adaptar a teoria com a tua história, com a história da pessoa, né? Então acho que é meio por aí, assim. Excelente. Por aí, complexo e um caminho muito aberto. Depende, tudo depende. Tudo depende. Andrea, onde que o pessoal pode te encontrar para entrar em contato, trocar uma ideia, tirar uma dúvida, fazer uma consulta contigo para iniciar esse processo terapêutico? Tá, eu tenho meu Instagram, que é andrieledelopes.pc, e por lá tem contato, como entrar em contato, enfim. Pode me mandar mensagem, pode conversar. E eu tenho agora o meu canal do YouTube, Olha que eu tô aí, começando, meu coisa canal do linda. YouTube, que é Andriele Psicóloga. O Perfeito. arroba lá. Eu não sei Ótimo. nem como é que fala. A gente coloca na descrição aqui Tá. desse episódio, porque aí o pessoal já clica ali, já é encaminhado direto para lá. Pode ser? Pode ser. Aham. Então tá. Mas é mais ou menos por aí, né? Perfeito. André, a gente te agradece muito a presença, mas antes a gente tem uma lembrança para te dar do nosso patrocinador, a Fábrica de Suplementos, junto com a Padoca, que sempre traz quitutes e coisas saudáveis para o pessoal. Então essa é uma lembrança que a gente traz para agradecer a tua presença, o teu conhecimento, a tua exposição aí, que passou muito pelo processo terapêutico. Sim. E hoje tu tá ensinando aí todo mundo a ter uma melhor qualidade de vida através desse controle das emoções. Sim. Mas então, tá, eu queria agradecer, obrigada pelo mimo, agradecer o tempo de vocês, né, a atenção de vocês, o convite, né, como eu disse, é uma honra para mim estar aqui, é uma superação. Superação, perfeito, uma conquista. Uma conquista, exatamente. Então tá. Excelente. Pessoal, para vocês que ficaram até o final, muito obrigado por estarem conosco em mais um episódio. Então, deixem o like de vocês, se inscreve no canal e compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, porque é dessa forma que a gente mostra para a plataforma que esse conteúdo é relevante e pode ajudar mais pessoas. Além disso, em algum lugar dessa tela, durante todo o episódio, estava passando nossos patrocinadores. Então a gente já quer agradecer à Fábrica de Suplementos, o Dr. Jorge Silva Lopes, a Causo Mais, a Clínica Odontológica Abascal, a Simplimed e a Trackfield lá do Shopping Praça Nova. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Então, não se esqueçam, deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem esse conteúdo com mais pessoas, porque eu aguardo vocês no próximo episódio. Um grande abraço.